estar bom, tem que consertar. Deu 11 horas em ponto agora e aí a gente começa. O que a dificuldade tem feito, tem gerado na sua vida ou na sua casa? Eu tenho procurado não falar, não dar ênfase, né? Não focar nesse assunto da pandemia, deste momento aí que estamos vivendo, até porque quase todo canal que você abre, seja da mídia, né, a TV aberta, seja das redes sociais e internet, no âmbito geral, se fala, né, sobre esse momento aí da pandemia. E também muitas igrejas, muitos cultos online, muitas lives, o pessoal tem enfatizado bastante isso, alguns, né? E eu acho que já tem informação por demais, né? Já tem bastante coisa aí pra gente ouvir, né? Então, por isso que eu tenho procurado não... Desculpa, gente. Eu tenho procurado não falar muito nesses assuntos na aula, assim, não abordar literalmente esses assuntos. Porém, não tem como hoje falarmos desse assunto que estamos abordando, o que a dificuldade faz na sua casa, sem que a gente fale sobre este momento. Então, assim, hoje, excepcionalmente, a gente vai acabar falando, né, sobre isso, usando até esse momento, né, porque eu julgo da seguinte forma, queridos: nós como cristãos, nós vamos sofrer aqui as nossas aflições que tivermos que sofrer, estamos sujeitos a tudo, né? Então, todo o bem que o mundo receber, nós receberemos. Ou seja, como sempre explicou o pastor para nós, as bênçãos naturais recebemos. O sol, a chuva, o frio, o calor, as estações, tudo mais que a natureza nos proporciona, como água e afins. E estamos sujeitos às outras coisas que virão, né? Também, infelizmente, alguns de nós, direta ou indiretamente, poderíamos sermos atingidos com isso aí. Porém, eu acho que no momento de escola bíblica é até interessante, né, a gente parar e refletir um pouco sobre isso. Eu não acho tão interessante é que em todas as nossas reuniões, momentos, a gente tenha palavras, né, mensagens, sei lá, textos, tudo que sempre vá falar sobre esse nosso momento, sabe? Às vezes a gente fica um pouco refém dessas situações, a gente fica com foco total apenas na dificuldade, a gente fica com foco total apenas no problema e não enxergamos que temos, né, uma carreira, uma vida que continua. Se não igual estávamos antes desse isolamento, mas ela precisa continuar. Se você está vivo, ela precisa seguir. Isso falando da vida material. A vida espiritual, muito mais. A vida espiritual, muito mais, ela vai seguindo, né? Tende a gente fazer a nossa adoração, quiçá até maior, uma adoração talvez até mais verdadeira, né? Que a gente continue da mesma forma que estávamos na vida espiritual, se não melhor, né? Para alguns, Deus ele permite que esse tipo de situação ocorra para que haja um despertamento, né? Para que haja que alguém abra a mente, que as pessoas corram atrás, e enfim, é um pensamento válido, né? Eu, de certa forma, acho que vai acontecer isso, as pessoas, alguns despertam, outros, por suas vezes, já não estão lá muito firmes, se desviam, se desvencilham, e assim a gente vai seguindo, né, o evangelho dessa forma. Talvez quando voltarmos os cultos totalmente presenciais, muitas pessoas fiquem pelo meio do caminho. Isso nas igrejas no geral, né? Nas igrejas, falando não somente da nossa, mas muitas pessoas talvez fiquem, outras voltem mais fortalecidas, né? Outras voltem mais forte, e a depender dessas pessoas, teremos uma igreja mais forte, talvez uma igreja menor, né? As igrejas falando fisicamente, né? Fisicamente, talvez teremos uma igreja menor, eu não sei se isso vai ocorrer, mas pode ser que ocorra, mas a qualidade tende a melhorar, né?
a qualidade tende a se superar. E sem mais delongas, o que acontece? Esse momento que nós estamos vivendo aqui, como qualquer outra dificuldade, ela deve gerar em nós um aperfeiçoamento. Eu imagino que as dificuldades, elas devem gerar em nós algo de bom. Pensa comigo, você já está vivendo algo ruim. Podemos usar o exemplo dessa pandemia e desse isolamento. Você já está vivendo algo fora da sua rotina, que está te privando de muitas coisas que você fazia, né? Coisas muito relevantes como trabalho. Muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram que fechar as portas de seus negócios, entre outras situações. Tem coisas menos relevantes, mas que ainda influenciam na nossa vida diretamente, né? Como você não poder sair, se distrair, enfim, fazer os seus exercícios físicos de uma forma, né, mais tranquila, com maior liberdade. Isso vai impactando na nossa vida. Tudo isso são dificuldades. Entre outras dificuldades que nós passamos na nossa vida. Entre outras dificuldades, como, por exemplo, a enfermidade, o desemprego, dificuldades maiores, como, por exemplo, a perca de um parente, né, de uma pessoa querida, de um amigo. Não se preocupa não que estou aqui hoje do lado do autódromo de Interlagos e a galera tá andando de moto. Seguindo, a gente tem muitas dificuldades que eu poderia ficar elencando aqui, né? Tem pessoas que sofrem no casamento, filhos que são desprezados, né? Pessoas que passam fome, e são algumas dificuldades que às vezes vêm sobre a nossa vida e elas virão, né, no decorrer de toda a nossa vida, seja cristão ou não, tá? Mas no decorrer de toda uma vida, a gente vai passar por dificuldade. Se vocês quiserem ter seus comentários de vocês, fique à vontade, mas ao decorrer de toda uma vida, naturalmente você vai passar por algumas dificuldades. Algumas que independem totalmente, como eu já falei aqui há algum tempo atrás, da sua ação, né? Tem problemas que, infelizmente, não foi você que pegou com as suas mãos, você já nasceu com ele. Como assim, né, Douglas? Como que alguém nasce com um problema? Pode nascer com uma enfermidade, pode nascer dentro de um lar totalmente desestruturado, com um pai ou uma mãe insano, pode ter várias outras situações que independem, né, do que você faça. Existem outras também, que é o próprio desemprego, a enfermidade, que muitas das vezes também não foi você, né, não foi por negligência sua que ela aconteceu, mas simplesmente ela veio. Simplesmente aconteceu. Então, dificuldades, o tema é o que a dificuldade faz na sua casa. Então, eu estou dizendo sobre dificuldade neste momento. A gente passa por muitas. Algumas, a gente acaba absorvendo de uma forma muito maior do que deveríamos. Queridos, tem situações que não são tão complicadas como parece, mas às vezes a gente, né, por algum estado emocional e espiritual que estejamos, nós não abrimos a mente para... Sabe aquela história? Eu não gosto muito desses clichês, né? Eu até nem acho que funciona tanto assim ao ponto de resolver os nossos problemas, mas eles ajudam, como, por exemplo, aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Então, o copo está com água pela metade, e alguns vão enxergar que falta um pouco para que ele seja cheio. Outros vão enxergar que ele está apenas com a metade. Né? Eu falei, ih, falta muito para encher, só tem metade desse copo. Aí o outro vai pensar, não, mas pensa comigo, poderia não ter nada, tem pelo menos metade. Às vezes a gente potencializa alguns problemas nossos. Principalmente falando de quem é cristão. Às vezes potencializa um problema, às vezes dá muita ênfase para ele, fica, né, com um pesar mais do que deveria, com uma atenção para aquele problema mais do que deveria se dar. Então, infelizmente, isso vai incorrer de pessoas e pessoas. Cada um vai absorver de uma forma, cada um tem um nível, né, sentimental
e espiritual para absorver cada situação e cada momento. Isso é um fato. E nem precisa, a gente nem precisa estudar para entender que as pessoas são diferentes. A gente nem precisa ler muito para entender que cada um absorve a vida e as situações de uma forma. Principalmente esse momento que nós estamos passando. Alguns ficam mais temerosos, né, de medo mesmo, de ter medo de contágio e da morte. E eu não estou falando nesse momento aqui de falta de cuidado, mas estou falando de ter medo, né? Medo extremo, medo, aquele medo patológico, mórbido, sei lá como que a gente pode dizer aqui, aquele medo que te traz um problema maior. Que além do medo, ele pode trazer enfermidade e outros tipos de situações negativas na nossa vida. Tem outras pessoas que ele se cuida, ele se precavê, mas ele não tem tanto medo assim. Ele é apreensivo. E outros ignoram totalmente, não tem medo algum. E aí, falando de dificuldades, se eu abrisse aqui, né, se nós tornássemos esse momento, essa aula, num verdadeiro debate aqui, na verdade, numa sala aqui de terapia, que sabe aquela dos alcoólatras anônimos, todo mundo começa a falar, e aí cada um ia dizer os seus problemas aqui, ou problemas que já passou na sua vida, e a gente ia ver que tem tantas situações, né, que a gente nem imagina, que as pessoas passam, pessoas próximas de nós, existem tantas situações que amigos nossos, parentes nossos, passam, né, muitas situações que muitos, infelizmente, passam e a gente não sabe. Que, infelizmente, eles estão passando e a gente não conhece. A gente acha que sabe, a gente acha que, sabe, não, eu conheço fulano, ele tá tudo bem com ele tá sempre sorrindo, eu conheço fulano, tá tudo certo com ele. Mas nem sempre é assim, né? Infelizmente, nem sempre as pessoas estão bem. E existem algumas pessoas que pegam a dificuldade e transformam ela em algo bom. Ou pelo menos que fazem com que a dificuldade não parem a sua caminhada. Essa caminhada pode ser espiritual e ela pode ser material, ela pode ser familiar. Tem pessoas que uma dificuldade, ela trava a sua família, ela para com todos os seus projetos. Tem dificuldades que vêm, que param literalmente a vida da pessoa, todos os projetos, todas as lições, tudo. Ela vai focar tanto naquele problema que ela para com todo o resto. E existem pessoas que pegam essa situação e transformam em uma coisa boa. Eu queria falar sobre Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor, né? Pensem comigo. E olha, eu já estou na metade pro fim aqui. Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades quando ele resolveu aceitar a Cristo. Boa parte de quem está aqui, eu não sei exatamente todas as pessoas que estão, apenas aquelas que falaram no chat, mas as pessoas que estão aqui provavelmente conhecem bastante um pouco da trajetória de Paulo. Então, não precisa a gente entrar em muitos detalhes, dizer que Paulo era uma pessoa totalmente instruída, que Paulo era alguém que tinha uma vida feita, eu vou trazer para os nossos dias aqui. Era alguém que estava tranquilo, porque era alguém que falava muitos idiomas, ele tinha conceito, ele tinha 2 nacionalidades, ele era muito bem visto. Ou seja, alguém influente. Paulo era alguém muito influente. E esse homem, um dia, ele tem um encontro com Jesus. Jesus o encontra. Jesus que vai até ele. Olha que interessante. Ele perseguia, né, os cristãos em nome de algo que ele julgava ser correto. Ele não perseguia
pela cabeça dele, pelo pensamento dele, pelo que ele queria. Ele ele perseguia os cristãos por um mandamento, por uma ordem da lei, né? Então, e na verdade, quando a gente fala de perseguir cristão, Paulo, ele era o que assinava. Paulo não era simplesmente, embora a Bíblia diz que ele arrastava as pessoas pelo cabelo, os cristãos e tal, mas Paulo era o líder, aquele que dava a ordem. Inclusive, quando foram apedrejar Estevão, né, aquele diácono, e quem consentiu naquele momento, ou seja, quem autorizou que que Estevão, perdão, fosse apedrejado foi Paulo. Eu estou sendo bem simplório aqui, como sempre sou, prático aqui, tá? Mas quem autorizou, a Bíblia diz que Estevão, então até esse momento Paulo ainda naturalmente não havia se convertido, mas ele autoriza ali, sabe, ele dá o aval, dá o ok, não, pode apedrejar. Esse era Paulo. E aí, um belo dia ele tem um encontro com Jesus. E é interessante dizer que o encontro com Jesus, ele é instantâneo, né? Quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda de verdade, se você assim deixar. Que aconteceu com Paulo. Pensem comigo. Paulo, ele era um homem que saiu de um extremo, literalmente, para o outro. Ou seja, ele matava cristãos. E de repente ele tem esse encontro com Jesus, ele fica 3 dias sem enxergar, e ele recebe a visita. Eu sempre confundo o nosso amigo irmão aqui, se era Ananias ou Barnabé, perdoem, viu? Eu sempre confundo. E ele recebe a palavra e vamos trazer aqui, vai. Ele aceita esse Jesus literalmente e ele é batizado. E a partir deste momento, Paulo começa uma outra carreira. Paulo estava aqui, no extremo, matando cristãos, seguindo o que ele achava ser correto. E ele não era ignorante. Muito pelo contrário. Era um homem muito instruído. Ele passa daqui para o outro lado, literalmente. Então, o clichê que ficou aí no mundo evangélico é o perseguidor passou a ser perseguido. Então, esse homem agora, pensem comigo, a dificuldade de Paulo já começa na aceitação. Agora ele é um cristão. Agora ele está do outro lado, literalmente. Essa viagem que ele estava fazendo quando Jesus se encontrou era justamente em favor da perseguição de cristãos, de irmãos. Agora pensem comigo, ele para no meio do caminho. Paulo, no meio do caminho, ele para porque ele teve um encontro com Jesus e agora ele precisa literalmente voltar, que significa conversão, né? É justamente isso. E aí agora esse homem começa a enfrentar dificuldades. E aí agora as dificuldades dele é ser perseguido, não ser aceito. Porque primeiro que os cristãos tinham medo. Esse cara, esse aí, de verdade mesmo, ele mudou? Não, eu não acredito. Ontem ele estava batendo, só fazendo, né? Não foi exatamente assim, nesse tempo mínimo que eu estou falando, de um dia para o outro. Mas o tempo foi mínimo, né? Ué, não era esse cara aí que tava matando todo mundo lá, assinando, agora ele é... Não, é mentira, é um complô. E as pessoas tinham medo, os cristãos não aceitavam ele, enfim, muitas pessoas... Parece que isso fica meio oculto, mas é porque a gente precisa refletir no texto, analisar. Mas pensem comigo, Jesus, ele fez a obra na vida de Paulo porque ele autorizou. Mas a obra foi no coração, no pensamento, a obra foi no interior de Paulo. Agora, Paulo tinha que padecer. Tanto é que quando Jesus manda o profeta ir até ele, ele fala assim, olha, vai até ele, porque ele é vaso escolhido para mim. E, né, em outras palavras, o grande será para ele o trabalho e as lutas. Ele até diz, ele fala assim, fala para ele que terrível é recalcitrar contra aguilhão. Ou seja, eu vou simplificar aqui, né? Ele lutar contra
a obra de Deus. Só que agora Paulo, ele está totalmente convencido de que o correto é seguir a Jesus e a morrer por ele. Paulo agora ele está ciente, ele está totalmente convertido, ele não tem nenhuma dúvida. E a partir daquele momento é interessante que quando ele resolve aceitar Jesus, ele fala assim, ele tem total ciência, ele fala, opa, agora eu vou ser perseguido, porque eu mesmo faço isso. Então eu sei como é que funciona todo o sistema. Eu sei o que eles podem fazer comigo, eu sei o que eu estou sujeito a passar. Mas eu me converti, eu aceitei a Jesus. E a aceitação de Paulo foi tão sincera, porque pensem comigo, geralmente uma pessoa que aceita Jesus hoje, e ela não teve um contato muito direto antes com a palavra de Deus, ela não tem noção do que é ser um cristão. A maioria não tem noção alguma. Principalmente nesse mundo que estamos vivendo aqui, né? Porque o evangelho está um pouco deturpado no Brasil, então é vários tipos de cristão, e as pessoas não têm mais muito onde se basear, né? As pessoas não têm mais muito onde ter a sua referência. Cada cristão, né, cada dito evangélico se porta de uma forma. Mas, naquele momento, para Paulo era diferente. Ele sabia exatamente o que ele ia ter que passar. E Jesus ainda disse, fala para ele que ele vai ver o quanto é bom padecer pelo evangelho. Ou seja, primeira coisa que Paulo entendeu, eu só aceitando esse Jesus, esse novo caminho, eu vou sofrer. A primeira coisa que o cristão deveria ter em mente, que seguir a Jesus, seguir o evangelho, é sofrer, é sofrimento. Não é aquele sofrimento que muitas pessoas trazem para si e ficam a vida toda com um problema e não resolvem, achando que esse é o sofrimento do cristão. Mas esse é mesmo, é o meu karma, é assim mesmo. Oh, meu Deus, ele que pegou o problema para ele, é ele que não ora, é ele que não vai até a igreja, é ele que não se santifica, enfim, problemas que ele mesmo traz, ele acha. Não é esse tipo de situação que Paulo estava prestes a passar e sabia. Ele sabia que ele ia sofrer de fato pela causa do evangelho, por pregar o evangelho de Jesus. Por pregar o evangelho de Jesus ali no meio de pessoas que não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, ele sabia que o sofrimento dele era por causa do evangelho. Tem muitas pessoas passando dificuldades, mas não é por causa do evangelho, é por causa delas próprias, ou por causa de alguém. Mas não tem nada a ver com o evangelho. Na minha opinião, inclusive o cristão sofre bem pouco nessa nossa era aqui. O cristão de verdade, ele sofre um pouquinho mais. O cristão de verdade, ele sofre alguns danos deste mundo. Primeiro, por não aceitar. E tem que estar inserido no meio de um mundo podre, terrível, de pessoas totalmente más, pessoas totalmente maliciosas. Um mundo terrível. Mas Douglas, todo mundo está vendo, mas o cristão de verdade, ele sente isso de uma forma mais forte. O cristão de verdade, ele sente isso na sua alma, entre outras coisas. Mas, seguindo aqui, o Paulo, naquele momento, ele começa de fato, então ele sabe o que está por vir, ele aceita aquela dificuldade. E ele vai para cima. Isso que é interessante. E aí chega ao ponto de, passa o tempo, ele fala assim, eu trago em mim as marcas do evangelho. Essas marcas são marcas literais, ele apanhava. O tanto que Paulo bateu, eu não sei, eu não fiz esse estudo, mas eu não sei se foi proporcional, o tanto que ele bateu, o tanto que ele apanhou. Esse homem apanhou, foi preso, e o homem começa a apanhar de verdade. E aqui, sabe o que é interessante? O interessante da vida de Paulo é que ele apanha porque ele quer. Ele vai atrás. Ou seja, não, eu vou lá naquela cidade, se eles me pegarem, eles vão bater, mas ele vai. E ele fazia suas estratégias, né? Paulo era muito inteligente, então ele pregou em todos os arredores do mundo, daquela época, que era bem menor e tal, e ele pregou para todas aquelas pessoas. E ele tinha estratégias.
Porém, ele sabia que ele ia apanhar, que ele ia sofrer, que ele ia ser preso, que ele poderia morrer, mas ele estava disposto, porque ele entendia que esse é o evangelho. E aí, é interessante que chega a um ponto que Paulo começa a ser preso. E preso, ele apanha, e enfim. E o que eu quero dizer com isso? Paulo, dentro da prisão, ele escreveu muitas cartas. Paulo, quando estava preso, sabe, essas cartas que a gente lê, as epístolas de Paulo, por exemplo, as epístolas de Efésios, de Filipenses, Colossenses, Filemão, ele fez na cadeia, na prisão. Ou seja, pensem comigo. Paulo, ele estava preso. E aí, essa era uma dificuldade. Quer uma dificuldade maior do que estar preso? Dentro da cadeia, dentro da prisão, o que ele fazia? O meu corpo está preso, mas a minha mente não. Isso é uma frase que, inclusive, é muito conhecida aí. Paulo não falou, eu não me lembro se ele falou exatamente dessa forma, mas me lembro de ter estudado algo parecido. Mas o próprio, eu acho que o Nelson Mandela, lá o líder da África, o líder africano, ele fala isso quando ele foi preso. Prendem o meu corpo, mas a minha mente está livre. E é interessante que Paulo ele começa a escrever para os irmãos, começa a escrever carta para a igreja. Ele tinha notícias da igreja, então ele começa a ensinar. O que eram essas cartas? Ele começa a ensinar, a trazer palavra que a gente traz para nós até hoje, nos nossos dias. Ele começa a escrever cartas para os irmãos, e ele começa a escrever palavras para os irmãos, para fortalecer os irmãos que estão na igreja. Alguém que está preso. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que é muito... Eu vou falar, mas não. Parece que é muito próximo as duas situações que vivemos neste momento, né? Mas não são, não está nada próximo. Mas dá para a gente fazer um paralelo. Muitas pessoas estão, de fato, dentro das suas casas, sem poder fazer o que precisam. E estão se sentindo aprisionadas, né? Crise de ansiedade e tal. E não porque... Muitas das vezes tem pessoa que não tem tanto motivo para isso, né? Mas a gente respeita porque cada um, como eu disse no começo, absorve a situação de uma forma, enfim. Mas existem outras pessoas que são pais de família e várias situações que de fato trazem preocupação. E quando Paulo ele está dentro da prisão, ele se preocupa com quem está fora. E a gente tem um momento para estar dentro de casa agora. Boa parte das pessoas parece que tem um pouco mais de tempo agora. E o que é que essa dificuldade faz com você e com a sua casa? Ou seja, com Paulo, a dificuldade para Paulo trazia um efeito de glória, ou seja, ele ficava feliz por passar por aquilo. É um pouco diferente, eu concordo, o que ele passava do que nós estamos passando. Mas pensem comigo, este momento que Paulo estava preso, ele escrevia, e tudo indica na Bíblia que Paulo ele tinha uma dificuldade de visão. E não era ele que escrevia, ele ditava as cartas. E eu não me lembro qual delas, em qual momento que ele escreve, e ele fala assim, eu estou escrevendo com letras grandes, porque eu mesmo estou escrevendo. Então indica que Paulo tinha um problema ainda, e ainda mais vamos imaginar naquela época que a prisão também não devia ser um local muito lá iluminado, né? Mas ele, além de estar preso, enfim, passa por várias dificuldades, frio. Tem uma carta que ele pede para trazer a capa dele lá e tal, entre outras coisas, ele fala que, né, o frio, enfim, várias dificuldades que ele passava, financeira e tudo mais. Normal, era uma pessoa que tinha que viver. Mas
ele usava isso para quê? Opa, a igreja. Eu abri igrejas, eu tenho responsabilidade por elas e eu vou continuar aqui, como se nada disso tivesse acontecido. E aí, agora que a gente tem um pouco de mais tempo, o que a gente faz com essa dificuldade dentro da nossa casa? Tem muitas coisas prontas para nós já. Séries da Netflix, tem muita pipoca, agora tá começando o frio, muito cobertor, né? Muito chazinho, muito chocolate quente. Vamos maratonar e vamos assistir um monte de filme e tal, e enfim, videogame, o que mais a gente... Rede social, acho que o pessoal deve estar até ficando um pouco mais, eu não sei, né, mas enjoando aí, até porque acontece quase sem opção nas redes sociais aí, embora tem muita live, né, a galera assistir muita coisa, conteúdo não vai faltar, né, porque é o próprio povo quem faz. O que a gente faz com essa dificuldade? Paulo escrevia cartas para as igrejas, Paulo ensinava os irmãos, Paulo se comunicava com as pessoas, Paulo dava força para quem estava lá. Olha que interessante, ele dava força para as pessoas que estavam sofrendo por causa dele. De novo, ele escreve para pessoas que estavam sofrendo por causa dele. Ah, Paulo está preso, ele não sofre por mim não, bora. E aí, às vezes, a dificuldade, ela traz para nossa casa as coisas ruins mesmo. Já não basta estarmos isolados, já não basta os empregos, né, estão sendo cerrados aí de nós, não basta tantas outras coisas, mas a nossa mente, e muito mais que a nossa mente, está muito, muito livre. Primeiro, nós não podemos ir para a igreja, né, e tem muito irmão aí, de fato, sofrendo com isso, e é natural. Nós somos igreja, né? As pessoas querem estar juntas, e isso é o mais importante mesmo, termos essa comunicação. Não é tão interessante assim o culto virtual e tal. Mas já é muita coisa para os nossos dias. Nós estamos totalmente livres. Muitas pessoas estão muito tristes por não poder estar na igreja, mas não pode esquecer, como foi a mensagem para as crianças nessa manhã, que o nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele continua aqui. A presença de Deus é aqui que ela mora, é em nós. A gente não pode esquecer disso. E, meu Deus, não posso ir para a igreja. Ok, aí sofre, normal, sente falta, sente saudade, isso é normal, mas isso é só uma parte do problema. Sabe, a gente não pode ser vítima de uma situação como essa. Nós somos, né, infelizmente, mas não podemos nos vitimizar. Poxa, a gente não pode estar na igreja, gostaríamos, todos gostaríamos. Porém, cabe a nós sentarmos no banquinho e ficarmos lamentando ou então seguir. Pegar essa dificuldade e seguir com ela. Dentro da nossa casa, porque o nosso tema é família, o que a dificuldade tem feito com a sua casa? Ela tem gerado um pouco mais de proximidade, de aproximação, tem gerado mais amor ou mais discórdia? O que a dificuldade ela tem gerado na sua casa? Mais entendimento, mais sabedoria ou desespero? Quando você passa por uma dificuldade financeira, você pode gerar fé, pode gerar sabedoria de como administrar, de como saber viver, de como estar pronto para qualquer situação, como ela pode também te trazer o desespero. É você quem escolhe uma das duas. Se você de fato é um cristão verdadeiro, se você de fato é um cristão de verdade, que ama a Cristo, que ama a palavra de Deus, você vai sofrer, mas a fé ela vai continuar sempre em alta. Deus não desampara um filho seu. Não importa qual é a sua situação, mas Deus ele não desampara. Essas situações que a gente passa, a gente precisa aprender algo com elas. Se o mesmo Deus que te deu um bom emprego, que te deu muito boas condições de ter tudo que você, né, gostaria dentro dos seus padrões,
e hoje você não consegue mais, neste momento, é para a gente aprender um pouco com essa situação. É para nós aprendermos um pouco esse momento. E eu não estou falando neste momento aqui, de quando voltar, lembra de Deus, tá? Na hora boa. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando de aprender literalmente mesmo. Se hoje, né, os empregos foram tirados, arrancados, a condição que se tinha não tem mais, é para a gente aprender, então, quando voltarmos a ter, como que a gente precisa fazer, como que a gente precisa administrar. Falar, olha, eu poderia ser melhor nisso e naquilo. Vamos aprender, porque hoje a gente tem que viver com um pouco ou menos. Mesmo quem não perdeu seus empregos, alguns, né, tiveram uma diminuição de salário aí. E assim, vai se readaptar, as coisas vão acontecer. A igreja ajuda, os irmãos ajudam, as pessoas se ajudam e a gente vai passar por isso. Mas isso tem que te ensinar alguma coisa, tem que me ensinar alguma coisa. O relacionamento familiar, que a gente tem uma correria de igreja e de trabalho e de muita coisa que a gente se envolve, tem coisas que são, né, necessárias, tem coisas que são boas, tem coisas que são proveitosas e muitas não. A gente às vezes perde muito tempo. A gente precisa pegar esse momento aqui e aprender com ele. Falar assim, olha, é verdade, eu nem conhecia meu filho, eu nem sabia que ele sabia fazer isso, eu nem sabia que a minha esposa fazia isso ou pensava isso e tal. A gente precisa aproveitar esses momentos, essas dificuldades, ao invés de a gente se vitimizar e ficar apenas lamentando. Não estou dizendo que você não vai se entristecer, não estou dizendo que não vai ser difícil, não é isso. Estou dizendo que a gente não pode ser vítima, principalmente cristão. O que a dificuldade faz com você neste momento? Faz você reagir ou faz você retroceder? Eu disse uma vez que quem está parado está retrocedendo, porque o mundo está rodando. Tá todo mundo indo para frente. Quem não tá para frente não tá parado. Tá ali, ó, estacionado, mas o mundo tá indo. Então ele tá ficando para trás. Tá fazendo você retroceder ou essa dificuldade tá fazendo você chegar mais perto de Deus de verdade e entender que tipo de cristão que nós somos? Talvez esse momento seja para a gente também entender, e aí cabe a mim e a você enxergar muitas coisas dentro da sua casa. Como é que tá a sua família? Reflete, agora tem tempo. Mas o mundo, o dia a dia, a rotina prega que você tem que ocupar ainda, mesmo estando em casa, você tem que ocupar o seu tempo com coisas vãs. Tem que se ocupar mesmo, mas é com coisas vãs. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aquilo que era para ser uma distração, ocupa todo o seu momento. Entendeu? A gente começa a procurar tanta coisa para fazer e aquelas que nós tínhamos, né? Aquelas que nós tínhamos para fazer e não conseguíamos. Então, assim, que a dificuldade, que você reflita o que é que esse momento, ou que a dificuldade, seja qualquer que for, eu estou usando esse momento porque, né, ele é mais prático, mas o que ela está gerando em você? O que ela está fazendo na sua família? O que ela está gerando na sua casa? É desespero ou é sabedoria? É fé ou é fé ou é retrocesso? A gente precisa pensar, e isso só depende de nós, guiados pelo Espírito Santo e a presença de Deus. Se você é um cristão, falar para cristão é fácil, porque cristão tem refúgio, né? Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Cristão tem refúgio, porque falar para cristão é muito fácil. Falar para cristão não precisa de frase feita. Falar para cristão não deveria, mas precisa ter eloquência. Falar para cristão é alguém que dobra os seus joelhos, ou sei lá, fecha os seus olhos, ou com o olho aberto, enfim, aquele que faz a sua oração, pensa em Deus e ele responde. Falar para cristão, ele tem refúgio. Senhor, por que eu estou neste momento? Foi por minhas mãos ou eu não tive culpa? Talvez você chegue a uma conclusão que parte disso é culpa sua e parte disso não é. Ótimo. Todo mundo nessa pandemia vai ter uma parte que não é sua. Todo mundo vai ter, todos nós temos aqui, ninguém tem culpado por esse vírus.
O Elemento disse aqui que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar um passo para frente. Com toda certeza. Eu concordo também. Para um pouquinho. E aí? Porque o que acontece? Às vezes a gente vem de um segmento e a gente quer, por todo jeito, que as coisas deem certo. Mas às vezes, queridos, alguns momentos fazem a gente aprender muitas coisas. E o que a dificuldade está fazendo? Está trazendo amor para sua casa? A dificuldade está trazendo proximidade ou está trazendo confusão? Agora, não tem jeito. Eu sou assim, falar que nem a Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim. Morrer assim é diferente, né? Vai depender de mim. Mas eu estou falando de família, mas a família é composta por pessoas, então não tem como eu ser genérico aqui. Eu posso ser como eu estou sendo, mas eu preciso falar para você individualmente que está me assistindo, porque não tenho famílias me assistindo, eu tenho pouquíssimas famílias me assistindo, eu tenho pessoas neste momento me assistindo, que fazem parte de uma família. Você precisa parar um pouquinho e refletir o que você está fazendo com a dificuldade, o que você está fazendo, o que esse momento está gerando em você. Aí o que a gente faz? A gente vai procurar lá fora, no dia a dia, na sociedade. O que eu faço agora? E a sociedade tem muitas respostas para você. De acordo com a sua classe social, com os seus gostos, ela vai ter muita coisa para você fazer. Um vai maratonar a série da Netflix, o outro vai ler, o outro vai aprender a fazer alguma coisa, e o outro vai... Enfim, tem muita coisa. Mas parar para analisar dentro da sua casa, sentar um dia e... O que está acontecendo aqui? O que essa dificuldade ela pode trazer para mim de bom? O que eu posso tirar dela? Sabe aquela história da Poliana? Não sei se vocês conhecem, né? A novela da SBT que tem 445 anos que está passando é inspirada, inclusive, num livro, né? Existe a psicologia de Poliana e tal. E lá tem o tal do jogo do contente, né? O que é o jogo do contente? Você pega uma situação ruim e tenta extrair alguma coisa boa dela. Se não tem nada bom, você cria. Você faz com que uma situação seja... Não quero tocar num ponto aqui de positivismo, mas tem uma situação que nós estamos passando. O que a gente tira dela? O que a gente aprende? O que a gente faz de bom? O que a gente faz de proveitoso com o momento que nós estamos vivendo? Só que primeiro, antes de pensar em avançar, como disse o Ademir, precisa parar e ver o que precisa consertar aí na sua vida, em você, o que precisa consertar dentro da sua casa aí. Algumas coisas levam tempo, queridos. Algumas coisas levam tempo. Uma pessoa que vem fazendo coisas que não deveriam há muito tempo, leva um tempo para ela parar. Pessoas que são orgulhosas, que não demonstram amor, que não demonstram afeto, que não demonstram cuidado, leva um tempo para que ela resolva isso dentro dela, para ela conseguir externar isso para a família. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas precisa ter um passo dentro de você aí para falar, eu estou nessa situação. Ó vida, ó céus. Tá, beleza. Mas e aí o que a gente vai fazer? Quando a gente pensa em Deus, a gente sabe que a gente tem uma resposta. Mas Deus, Ele espera por você. Que você tome uma ação, que a gente tenha uma atitude aí. E se de repente na sua casa você está aproveitando bem já esse tempo, as coisas estão melhorando, de repente eu estou falando com pessoas que as coisas estão melhorando, estão ficando boas, melhore mais ainda, tem muito mais a fazer. Eu acho que as pessoas dão muitas desculpas para certos momentos que poderiam fazer, as palavras do Tiago. A gente sempre vai arrumar muita, né? A gente sempre vai ter desculpa para muita coisa. Se a gente quiser, a gente consegue arrumar desculpa para tudo. Se nós quisermos, é só querer. Mas eu queria encerrar aqui essa live dizendo para você o seguinte: o que essa situação está fazendo na sua vida e, consequentemente, na sua casa, e o que as dificuldades fazem na sua vida e, consequentemente, na sua casa, é você quem define até onde ela vai ou não. Ore a Deus, converse com Ele, leia a palavra de Deus para seguir orientações
e saia dessa situação e mais forte. Por exemplo, tem pessoas que, abre aspas, já saíram dessa pandemia. Nossa, Douglas, como assim? Você é doido? Tem pessoas que não vivem mais neste momento, ele já se libertou, ele está preso, mas é o corpo só. O corpo que está preso. Mas a mente está livre. A mente está livre em Deus. Então, assim, que nós possamos entender que minha câmera está ficando ruim, ou são meus olhos que estão escurecendo? Eu vou encerrar essa live e aí essas poucas pessoas que me assistem, ou talvez quem vai assistir depois, vai depender de cada um de nós, muitos. A vida vai continuar igualzinho estava. Outros, se quiserem, podem melhorar, podem analisar o que está acontecendo na sua casa. Se as dificuldades estão melhorando ou piorando o ambiente familiar. Tudo depende de você e como você se relaciona com a sua família, consigo mesmo e com Deus. Então, assim, muitas pessoas vão desligar isso e as vidas continuam sendo as mesmas. Mas você tem a opção de parar e analisar. Eu ouvi uma frase hoje de manhã, num culto que eu estava assistindo online, enquanto eu tomava banho, e o irmão dizia o seguinte, deixa eu tentar recordar literalmente como ele falou, você só consegue ser aquilo que você tem que ser, o que você deve ser, mediante a presença de Deus. Ou seja, nós nascemos, nós temos um propósito, né, diante de Deus. Deus instituiu para nós um propósito. A sua vida tem um propósito. Você não nasceu para ficar aí sem fazer nada, sem ter um projeto espiritual, familiar. Todo mundo tem. Mas a gente só vai conseguir ser o que deveríamos ser, o que Deus projetou para nós, com a presença dele, com o direcionamento dele. E perceba, direcionamento, dar direção é para aquele que está se movimentando. Você dá direção para aquilo que tem movimento. Então, movimente-se, querido. Faça alguma coisa. Com a presença de Deus, a gente vai conseguir, nessa direção dele, ser e fazer aquilo que nós deveríamos fazer. O que nós deveríamos fazer? Pegar uma situação ruim, tirar algo bom dela e aprender. Passar, sabe, por aquele vale, por aquele deserto que os cristãos tantos gostam de mencionar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado aí àqueles que acompanharam a nossa live. Normalmente são os nossos mesmos alunos da escola bíblica, né, que assistem em tempo real. Então vocês percebem que, como eu sempre digo aqui, é individualmente de cada pessoa, querido. Aproveite, se você está aqui assistindo, é porque você ama a palavra de Deus, você quer algo diferente para a sua vida e você está disposto a isso, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Aí à noite tem mais, tem culto pra gente aí. E se Deus quiser, logo mais a gente tá junto fisicamente, sem máscara, sem nada dessas parafernálias. Se Deus quiser, vai demorar um pouquinho ainda, mas enquanto isso não chega, vamos nos confraternizando por aqui, vamos orando e pedindo a Deus que nos ajude neste momento, tá bom? Deus abençoe, queridos. Hoje eu vou embora sem dar tchau no chat, hein? Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.